Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Débora Ribeiro, jornalista, e esse é o primeiro episódio do Decida-se e Movimente-se Cast. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui numa mesa repleta de mulheres incríveis e a gente vai ouvir muita história boa. Não é isso, Cida? Com certeza. Aqui só mulher com uma experiência, uma história de vida, uma bagagem fantástica. Sem contar que eu não vou dizer que eu sou a mais velha do grupo. Porque, na verdade, eu tenho a compatibilidade de cada uma em todos os sentidos. Mas seja muito bem-vindo. Estamos começando aí um programa muito legal que se chama Decida-se e Movimente-se. E antes de eu contar para vocês o que seria o Decida-se e Movimente-se, eu gostaria de apresentar a vocês as nossas convidadas. Flávia? Isso mesmo. Olá, gente. Meu nome é Flávia. Eu sou formada em engenharia eletrônica, fiz mestrado em engenharia elétrica, doutorado também em engenharia elétrica. Fui professora por 31 anos na engenharia da PUC Minas, mas em algum momento eu decidi que queria mudar, fazer uma coisa diferente. E larguei tudo, vamos dizer assim, depois, se tiver oportunidade, eu conto, né, melhor essa história. Mas hoje sou uma mera aluna de psicologia. Passei agora para o 7º período e foi uma reviravolta na minha vida incrível, né? E tenho 4 filhos. O que é mais importante falar, Cidinha? Não, acho que tem muita história. Tem muita história. Tem muita história e a gente vai conversando sobre isso, né? Como o tempo aqui é meio curto, a gente volta depois. Mas, e aí? A Tatiana agora, a Tati. Eu sou a Tati, Sim. né? E hoje eu tenho uma cafeteria, um café bistrô aqui em BH. Eu sou formada em arquitetura, também tive aí uma mudança de carreira. Que, na verdade, eu sempre tive uma paixão pela cozinha, desde pequena. Faço bolo desde pequenininha e fazer bolo sempre foi a minha maior demonstração de amor. E fiz disso hoje a minha profissão. Então, eu Qual faço... é o nome do café, Tati? Tati Bolo Meu. Acabou tendo o meu nome, né? Mas é justamente isso, porque para mim, bolo é uma forma de levar afeto para as pessoas. Que legal. Vamos ouvir essa história também, né, Sim, Cida? com certeza. A história dela também é linda. Cida, então conta pra gente, né? O primeiro episódio, então hoje a gente vai aqui contar um pouquinho da história, né, desse projeto novo. Então conta pra gente de onde que saiu essa ideia, esse nome, né? Decida-se e Movimente-se. Pois é, aí que tá. Nada é por acaso. Tudo o que acontece, acontece no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. E isso também aconteceu na minha vida. Uma vez eu tomei uma decisão e essa decisão mudou a minha vida. A partir daí, eu trouxe todos os meus amigos para conhecer a minha nova decisão, para que eles também pudessem tomar suas decisões. E aí, a gente descobriu... Começamos a pensar e conversar a respeito do tema decisão e nós descobrimos como é importante tomar uma decisão. Por isso, eu tomei algumas decisões. Uma foi escrever este primeiro livro que se chama Emoções e Suas Frequências, Salto Quântico para o Equilíbrio. E depois tomei uma outra decisão que foi escrever esse segundo livro, lançado recentemente, que se chama Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade. Por que decida-se e movimente-se? Porque nós sabemos que a decisão, ela traz em si ou consigo uma coisa fantástica. A partir do momento que a gente decide, tudo começa a acontecer. Tudo flui. A física quântica, que é o tema que eu abordo normalmente, é uma física, também chamada de todas as possibilidades, que precisa de uma decisão. E aí, dentro do meu livro, eu tenho um capítulo que se chama Universo e Suas Decisões. Esse é um tema que eu vou trazer aqui agora para a gente conversar, porque cada uma que está aqui tomou decisão, ou tomou várias decisões, né? Eu tenho uma frase do Goethe que eu gostaria de ler para vocês. E ela é assim: no momento em que realmente nos decidimos, então o universo começa a agir também. Todo tipo de coisa começa a ocorrer, coisas que não ocorreriam normalmente, mas acontecem porque você tomou uma decisão. Uma série de eventos flui dessa decisão, levando a nosso favor todo tipo de imprevistos, encontros
assistência material que nenhuma pessoa no mundo poderia planejar que ocorresse em sua vida. E ele termina assim: seja lá o que você possa fazer ou tenha o sonho de fazer, comece. O arrojo tem dentro de si inteligência, poder e mágica. Essa é um texto do Goethe. E aí, eu gostaria até que vocês comentassem. Nossa, Cidinha, você falando isso aí, mas me vem um frio tão grande, porque você fala, né? Ele fala aí da assistência material. Sim. Né, E aí tem toda a trajetória que eu estava insatisfeita lá, né, na minha profissão, questionando, nossa, será que eu vou dar conta? E aí um dia, até uma amiga da Claudinha, né, da minha prima, falou assim: Tati, o que você gosta de fazer? Eu falei: eu gosto de cozinhar. Eu adoro chamar as pessoas para ir na minha casa, porque é prazer maior para mim eu ir lá e falar: vamos lá, vamos lanchar, vamos. É isso que eu gosto. E o que você gosta? Eu falei: eu gosto de fazer bolo. Mas quem que vai comprar um bolo, gente, né? Quem vai comprar um bolo de laranja? Quem vai comprar um bolo de cenoura? E ela: não, Tati, pensa nisso melhor. E ela ainda falou daquela parábola, né, do talento, que o senhor lá viajou e deu para 3, cada um talento, sim, né? E teve um que enterrou o talento porque teve medo de não prosperar. E os outros 2... saíram e acolheram o talento e prosperaram com isso. Ela falou assim: Tati, não esconde o seu talento. Eu falei: tá bom, então tá. Então fui lá, fez um dia um bolinho. Ela: então tá, então eu quero um bolo. Qual que você vai fazer para mim? Eu falei: beleza, formigueiro e tal. Comecei a fazer o bolo lá na minha cozinha, né? Muito despretensiosamente. Falei: gente, né, não vejo isso uma possibilidade de negócio, mas vamos. E comecei, aí era perto de Natal, comecei a fazer bolinho no Natal para vender. Isso foi o quê? Lá em 2012. E aí comecei, né, a ter uma encomenda. Foi bem no início do Instagram, o Instagram ainda era bem orgânico. Eu fazia aula de culinária com a Júlia divulgava. Então, né, foi super devagar. Eu brinco, eu falo assim, comecei fazendo um bolo por semana. Aí eu tinha um fogão de 4 bocas, comprei um de 6, aí foram para 2 bolos. Aí teve uma cliente também dessa minha prima, a Marinela, uma senhorinha, que começou a me pedir um bolinho todo sábado. Todo sábado eu deixava um bolo na casa dela, que ela morava perto da minha casa e tal. Aí até que teve um dia, né, Cidinha, a gente sim, já na onda da Cidinha, lá fazendo um curso, né? Um curso. Verdade, foi um curso. Um curso que a gente fez, que é um curso... Foi o precursor de todos os sim, outros. Sim, foi ele abriu, assim, o mundo para nós, né? Uma porta é pouco. Eu acho que abriu a nossa mente de uma forma que nós conseguimos entender o universo que a gente expande. Então, todas elas, como eu, nós... temos aí um nível de expansão muito grande por causa da mudança da nossa mentalidade. Isso, e esse curso foi... Pois é, e esse curso... uma festa na sua casa, Tati, não sei se era aniversário da Joana, sua filha, e a Cidinha falou: gente, vamos comigo para esse curso. Eu não fazia a menor ideia. Também falei: vamos, Cidinha. Outras possibilidades, né? Assim, a gente acha... A não ser a exatidão, a matemática, né? A matemática exata ali, daquela vida que você estava predestinada. Então, só fazendo aí um recorte. Não é. E esse curso, assim, foi bem no início dessa minha, né, polêmica. E eu falando: gente, será que bolo é uma coisa... Decisão, né? Sem saber o caminho seguir, né? E aí, Cidinha, tem o caso, né? Da gente um dia saindo lá... Do curso, terminando a aula do curso. E o professor, né? Eu falando que eu queria mudar e tal. E o professor perguntou pra mim, né, Cidinha? A Cidinha até que lembrava disso melhor do que eu. E eu falei: não, eu quero fazer bolo. Não, eu vou fazer bolo? Assim, a Tati já atravessando a rua, ele gritou e falou assim: ô Tati, o que você vai fazer? Ela olhou para ele e falou assim: vou fazer bolo. Vou vender bolo. Aí ele falou assim: você vai fazer bolo. E ela faz bolo. Sim, aí foi o processo, porque foi bem né, longo, devagar. Em 2015, aí eu sempre fazendo em casa. Eu até voltei a atuar na arquitetura. E você teve medo, Tati? Você foi com medo mesmo? Eu fui com medo mesmo. Eu, assim,
Para certas coisas até que eu sou um pouco corajosa, porque eu falei, não, eu vou fazendo. Assim, eu não tinha feito grandes investimentos, né? Digamos, eu não tinha nada a perder. Eu estava, né, tentando uma coisa nova e tal. E aí, eu sempre falei, nossa, eu quero um ponto, eu quero um ponto. Eu moro aqui no bairro de Lourdes, né? Eu sempre dava uma procurada e tal, mas eu sempre achava aluguel muito caro. Eu falava, gente, como... Né? Eu fiz oficina do Sebrae de planos de negócios, aí eu fazia lá, então deixa eu fazer uma conta matemática aqui, ó, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que fazer isso. Eu falava, gente, né? Não, que loucura, espera aí, vamos. Como que eu vou pagar isso com bolo, né? E ficava nisso e tal. Aí apareceu a oportunidade de alugar um apartamento no nosso prédio, eu moro num prédio pequeno, falei, não, então aqui, beleza, eu consigo aumentar um pouquinho a produção, o meu marido divide comigo, faz o escritório dele, e ficamos... Né, um tempo também, aí eu foi bem no início também do Uber Eats e tal. E aí, um dia, eu passei em frente a um café que tinha perto da minha casa, e entrei e me apresentei. Falei, a dona tá aqui, posso conversar com ela e tal, tal. Eu falei, ei, tudo bem, eu faço bolo. Você quer um bolo para vender de fatias, super gostoso? Ela, não, eu já tenho aqui um bolo de cenoura e tal, tal. Eu falei, tá, tudo bem. Aí, passei lá de novo outro dia... E a gente, né, conversando. Aí ela, Tati, então traz esse. Deixa eu ver aqui, deixa eu experimentar. Aí levei o bolo de laranja com limão siciliano, que é um bolo delicioso. Ela, Tati, todo mundo adorou e tal, pode ir trazendo. E aí eu comecei a levar o bolo para ela vender de fatia. E ela assim, ai, Tati, traz uns então para vender também, que o pessoal tá gostando. E aí a gente foi ficando amiga. História, né, assim, eu era caminho da escola da minha filha, eu ia lá, ai, Kiki, e aí, como é que tá? Ai, Tati, tá gostando, tal. E eu falei assim, ai, Kiki, nossa, eu sempre quis ter um café, meu sonho era ter um café e tal. Nossa, Tati, então, quem sabe, vamos estudar alguma coisa, porque eu não tô querendo mais o café. A sincronicidade. É impressionante. Aí eu falei, Cidinha, o Kiki, ela mora em Nova Lima. Eu falei assim, Tati, o trânsito tá inviável, eu tenho um filho pequeno, né? Eu não tô dando mais conta, eu quero alguma coisa lá em cima. E quem sabe você não fica tomando conta aqui embaixo e tal. Eu falei, então tá, né? Vamos estudar. Aí cheguei em casa, contei pro meu marido, né? E ele, Tati, não, mas né, sociedade não, vamos estudando. E a gente foi conversando e tal, até que um dia ele falou assim, Tati, então faz o seguinte, eu vou te vender, você quer o ponto? Né, vamos fazer um negócio? Aí eu cheguei em casa e falei, amor, o que quer me vender o ponto e tal? Ixi, amor, com que dinheiro que a gente vai pagar isso? Aí ele essa noite, ele chegou pra mim no dia seguinte e falou assim, não dormi. Aí, tá bom, deu tudo certo. Aí a gente conversou, ela me pediu um valor, negociei. O dinheiro veio, sim, a gente conseguiu fazer um negócio pagando à vista, né? E desde então, aí eu continuei. O café era um espaço muito pequeno. Eu continuei produzindo os bolos no meu apartamento. Era 2 quarteirões, mas todos os dias eu ia com caixa de bolo, eu voltava com insumo, tarará. O café deu super certo. Maravilhoso. Que, na verdade, eu falo que aí eu vi realmente a minha verdadeira vocação, cativar as pessoas, que é o que eu gosto de distribuir esse cuidado, né? Sim, e eu acho que a comida representa isso muito bem, né? Então, ali é um lugar de acolhimento e tal. E aí, depois de 4 anos, carregando caixa, levando bolo, falei assim, amor, eu não aguento mais, né? Era no segundo pavimento, falei, isso tá exaustivo. Aí eu chegava lá com os bolos na hora do almoço, o café já estava movimentado. Falei, amor, eu preciso de uma loja maior, a gente precisa e tal. E aí, na mesma rua que eu estou, tinha uma loja que já estava desocupada desde o início da pandemia, ou seja, eu consegui passar pela pandemia, deu tudo certo, o café, graças a Deus. E aí eu falei, amor, vamos olhar ali, quem sabe a gente não traz a produção aqui para aquela loja, porque pelo menos já facilita. Ele, tá bom, Tati, vamos lá. E fui no imobiliário e tal, peguei a chave, olhei. Quando eu entrei, falei, amor, aqui cabe o café. Ele, você tá doida? Como? A gente acabou de arrumar o café tá lindo, você vai mudar e tal. Falei, não, bem, mas pensa, imagina, tudo num lugar só, que sonho, né? A gente não tem mais que ficar nesse trança. Aí, olha aqui, eu sou arquiteta, ele é arquiteto. Falei, amor, mas essa loja é horrorosa. Falei, bem, peraí, olha aqui, a gente aumenta a mezanina aqui, tá? Deixa eu pegar a trena, já medi, instalei o AutoCAD no meu computador, fiz. Falei, amor, aqui, ó, cabe aqui as 10 mesas, as 13. Não, então vamos melhorar esse layout, tal. Isso no início de 2022. Em abril de 2022, eu mudei para essa loja, né? Não, é maravilhoso. Café, e assim, né? Fiz uma obra e tal, a gente teve investimento. Esses dias eu estava até conversando com meu marido. E ele falando assim, porque isso para mim foi num impulso tão... Ele, Tati, mas você não teve dúvida? Eu falei, esse momento eu não tive. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que você não pode ter dúvida, né? Dúvida é uma coisa que não existe. O universo não trabalha com a insegurança ou com a dubiedade. Você tem que ter certeza absoluta.
é isso que diz. Quando você tem certeza absoluta, tudo flui. O recurso Cidinha, eu não sai de uma tive. mesma Ele assim, eu sabia, ó, que o café estava indo bem, né? A gente não tinha dívidas nem nada, mas você falava assim, você tinha o dinheiro para fazer a obra? Não tinha. A gente conseguiu fazer. Consegue. Utilizamos parte da todo nossa... Todo mundo acha que a gente é doido, né? Com certeza também, né? Mas se a gente for pensar, a gente não faz nada, né? Porque o outro vai julgar Mas de qualquer forma. Tem certeza. A certeza. Mesmo que todo mundo ache que você é louco. É uma coisa assim inexplicável. É incrível como porque eu vejo Tati fazendo isso, a gente acompanhou tudo. A certeza de que vai dar certo. Quando a gente tem certeza de que vai dar certo, vai dar certo. Lá no início eu tinha muitas dúvidas, né? Se realmente... Mas desde que quando eu vi que realmente o café ali deu certo, né? De que toda essa sintonia... né, o negócio todo assim fluiu de uma maneira tão, eu falo, até intuitiva. Então, por exemplo, eu hoje, né, meus desafios hoje são outros. Claro. É gerir um negócio. Pessoas. outra coisa. Sim, hoje eu tenho 9 funcionários. Olha isso. É uma coisa que ainda está muito centralizada em mim, eu preciso descentralizar, né? Claro. Mas é um Mas- processo, né? Isso faz Mas, parte. assim, Todos quando... nós passamos por isso, né? Mas é engraçado, nesse processo todo, né? Ao longo disso tudo, eu nunca tive dúvidas. Ainda mais quando a gente... eu também sou jornalista e empreendedora, né? Há 14 anos. E também, ainda mais quando a gente não tem uma formação acadêmica para essa parte de gestão. Quando a gente forma, né? Para ter uma profissão técnica, né? Para você simplesmente executar aquilo que você aprendeu. Então, você forma muitas vezes para poder entregar currículo, né? Ter carteira assinada, CLT. É o padrão, né? A gente é formado para o padrão. Sim. Aí, quando você decide empreender, e foi uma decisão na minha vida também lá atrás, aos 23 anos, e eu também, quando eu decidi empreender, eu não tive a menor dúvida, eu não tive a menor insegurança. Eu troquei uma carteira assinada num veículo de TV para poder empreender, e hoje são 16 colaboradores também, e tudo que eu conquistei na minha vida hoje foi devido ao meu negócio. Então, a minha sua casa... decisão. Meu carro, o padrão de vida que hoje eu consigo ter junto com os meus filhos. Sim. Né? Não sou rica, mas a gente tem uma vida confortável, a gente consegue viajar, comer o que a gente quer, na hora que a gente quer. A gente faz escolhas ali o tempo todo, né? Vai também organizando e priorizando. Mas quando eu decidi empreender, foi. Sim. As coisas fluíram e as possibilidades foram, né, chegando e acontecendo. Eu fui aproveitando aquilo e também errando muito, né? Porque a gente também erra muito no processo, né? Nada assim, Nada um chega mar pronto, de... né? De maravilhas. A Cida já me conhece já há alguns anos, né? Ela pegou fases diferentes do meu negócio, me ajudou, inclusive, também no momento de consultoria, né? De organizar melhor os processos. E hoje o meu negócio funciona sem mim. E isso é libertador. E eu achei que eu nunca ia chegar nesse ponto. Isso é questão de... Eu achei que eu nunca ia chegar nesse lugar ponto. depois. A Tati já evoluiu muito rápido. Demais, né? muito rápido. Muito muito pouco rápido. tempo. Eu só tô aqui hoje, nesse momento aqui, né, ganhando dinheiro, batendo papo, porque eu sei que tem uma equipe que tá lá atrás. Sim. Claro. E a Tati, Dentro de um até há pouco processo que tempo, funciona. Até o quê? 2, 3 anos? Você ficava lá no fogão, né, Tati? Ah, sim. Eu estive na produção, Você assim, não tem podia pouco tempo. adoecer. E agora, essa semana, ela fez a cirurgia no pé, não tá indo no café. Eu consegui ir, tem 3 dias E que eu não vou no café. essa é a virada de chave de um negócio, né? Quando você consegue sair do operacional e tá na gestão. É esse lugar que todo empreendedor e empresário tem que estar. E uma vez, lá atrás, quando eu tava assim, eu fazia reunião respondendo no WhatsApp, eu tava no piloto automático, porque eu fazia quase de tudo no meu negócio, eu tinha 2, 3 colaboradores ainda, e a demanda só aumentando, só aumentando. Aí um consultor virou pra mim e falou assim, Débora, você tem que ter sua agenda vazia, você não pode ter compromisso. Eu falei, você tá louco, preciso trabalhar 12 horas por dia, a crença, né, de que a gente tem que trabalhar muito pra poder ganhar dinheiro, e que, né, a gente se sente meio culpado quando você tem a sua agenda livre, né? E a sua equipe tá trabalhando pra você. Você tá descansando, então, nem tem pensar. alguma coisa errada. Crime, não pode não. Eu fui conseguir tirar minhas primeiras férias de verdade ano passado, com 13 anos de empresa. Eu sei, tem um ano que o meu negócio tá rodando sozinho, mas foi um caminho árduo aí até chegar É uma lá. construção, né? E é isso, gente. A conversa aqui é muito boa, é longa, cada um com as suas histórias e cada um com o seu decida-se ou com a sua decisão. E aí, Flavinha, conta pra gente um pouquinho da sua decisão. Qual foi a sua decisão? Então, gente, eu sempre fui muito acadêmica, muito intelectual, muito estudiosa, né? Se não aceitava errar, falhas, sempre tendo que estudar muito para tomar, né, qualquer atitude, seguir qualquer passo. E já desde que eu me formei, entrei para o mestrado e comecei a lecionar na PUC.
E assim, foi para graduação, para o mestrado, fazer pesquisa, uma carreira a vida toda na PUC, né? Até que em 2012 a gente fez esse primeiro curso que, assim, parece que abre um mundo novo, né? De possibilidades. Sim. Gente, eu não não preciso fazer isso o resto da minha vida. E, não sei, a partir dali vieram várias outras vivências, vários outros cursos, inclusive cursos vivenciais, né? Que a gente abre muito para o autoconhecimento, porque acho que a gente não se conhece. E aí vai despertando uma série de vontades, né? Diferentes que você não tinha. E as pessoas estranham, né? Por que você não é mais daquele jeito? Sim. Mas as coisas vão acontecendo e é engraçado que os meus alunos começaram a perceber. Falaram assim, nossa, professora, mas sua aula está tão diferente. E eu me lembro, num evento que a gente estava em São Paulo, Cidinha, tinha um cara lá que ele era assim, a vedete do congresso, porque ele treinava... Em 2014. Em 2014. Sim, ele treinava celebridades para falar em público. Então, todo mundo super ali curioso, né, para ver. E eu entrei lá na fila, porque ele estava dando feedback sobre o seu estilo de comunicação. E ele perguntou o que eu era. Eu falei, sou professora. Me fala aí um pouquinho, como se você estivesse dando uma aula. Tá aí 30 segundos. E aí eu falei, ele virou para mim e falou assim, olha só, como é que você dá aula? E repetiu mais ou menos o que eu falei com uma cara tão fechada, assim, que eu fiquei impressionada. Assim, não, ele falou assim, você fala desse jeito. Inclusive, você tem uma narina maior do que a outra, que é porque você não respira. Aí ele falou assim, experimenta falar desse jeito. Aí ele falou o mesmo conteúdo, mas assim, esboçando um leve sorriso. E eu vi que fez uma tremenda diferença. E aí eu comecei a me treinar eu não sabia que eu era tão séria, tão carrancuda, né? Sim. Porque é aquela coisa muito da intelectualidade, do conhecimento, da ciência, da área. Muito, né? A área exata, né? Engenharia. E aí os meus alunos começaram a perceber. E aí um curso atrás do outro, professora, sua aula tá tão diferente. E assim, eu dava uma disciplina que reprovava muito. 70% dos alunos. Nossa. E não era só comigo, não. Com outros professores da mesma disciplina. Mas eu achava normal, porque engenharia reprova muito, né? É um curso, assim, fácil de você entrar. Difícil de sair. Mas muito difícil de sair. Então, eu achava, assim, normal. De repente, eu comecei a questionar assim, isso não pode ser normal, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a me interessar pelo ser humano, né? Pelo aluno como ser humano. A entender como que as emoções, né? A insegurança, a autoestima baixa. Uma vez eu tive uma aluna que teve uma crise do pânico durante uma prova minha, eu não sabia o que fazer. E aí isso abriu um outro universo. Eu preocupada, né, com o ser humano que estava ali atrás. O que eu podia fazer diferente para desenvolver esse ser humano? E não apenas cobrar e reprovar, que era o padrão que eu vinha seguindo. E aí fui fazendo curso na área de educação também, mas relacionado ao autoconhecimento. E aí, nessa época, eu já era professora no mestrado, há uns 12 a 15 anos, não me lembro bem. Mas em 2020 eu estava num outro curso de Enneagrama Educacional em São Paulo e a psicóloga, que é a dona do instituto, que hoje eu faço vários cursos com ela até hoje, ela falou assim, você tinha que cursar psicologia, que você tem o dom. Aí eu falei assim, como? Eu sou da área de exatas. Eu sou engenheira, sou da área de exatas, né? Sempre humanas foi o meu fraco. Não, e como que eu vou fazer psicologia trabalhando tanto que eu trabalho? Porque, assim, eu tenho 4 filhos, mas eu quase não convivi com os meus filhos. Foi a minha funcionária, que foi a segunda mãe, muito mais próxima do que eu. Gente, não tem a menor possibilidade. É uma carga horária de aula, né? Uma carga horária de aula. Como é que eu vou fazer isso, né? E aí, eu sei que quando eu decidi, né? Comecei, me inscrevi sem saber. E no primeiro semestre foi incrível, porque veio a pandemia. Né? Que para mim, gente, eu acho até chato falar, mas para mim foi uma bênção, porque me possibilitou a começar a cursar psicologia, que era impossível antes. É aquilo, eu decidi, as coisas vão acontecendo. Então era incrível, porque aí as aulas eram online, então eu era professora e eu era aluna da PUC
né? Sim. E os horários coincidiram, assim, como luva, sabe? No horário que eu não dava aula, eu tinha aula na psicologia. Aparentemente Não, era parece tudo que foi coincidência. feito, parece que é tudo Você faz em coincidência. qual unidade da PUC o curso? Pois é, eu dava aula no Coração Eucarístico e no São Gabriel. E eu faço curso de psicologia na Praça da Liberdade. Então, seria impossível. Olha, Por exemplo, eu tinha deslocamento, aula na Praça da Liberdade até 10h30 e dava aula às 10h40 no Coração Eucarístico. Então... Eu tenho uma tia que é professora da PUC de psicologia. Ah, é? Eni Qual? Ribeiro. Eni, sim, já foi aluna dela, já fui. Acho que no segundo período, se Ela não vai me muito engano. com testes, né? Sim, sim. Eu fui a aluna Avaliação dela de psicológica. psicometria. Isso. É, isso mesmo. E aí, gente, aí eu falei, tá, quando foi acabando a pandemia, né? E quando foi passando o terceiro período, a carga horária maior, aí eu já ficava preocupada. Gente, não vai dar, o semestre que vem, não vai dar mais para eu conciliar. Aumentaram as aulas. E aí, eu falei assim, não, gente, deixa eu ver como é que tá meu plano de aposentadoria, né? E aí fui olhar, eu já estava em período de pré-aposentadoria e consegui durante um semestre, fui fazendo acordos na PUC, né? Para eles me demitirem, né? Porque aí eu já estaria aposentada e tudo foi dando certinho. Falei, não, eu vou aposentar antes porque eu mantenho a bolsa do meu filho pelo sindicato dos professores. Tudo, gente. Tudo fluiu. Tudo fluiu, tudo foi dando certo. Ainda consegui negociar a bolsa da psicologia, né? Na minha negociação, Maravilha, se vocês me dão a bolsa da psicologia, porque professor da PUC não paga curso de graduação. E eu não seria mais professora, né? E aí deu tudo certo, né? E eu continuo fazendo vários cursos com essa psicóloga em São Paulo, do Instituto ESSEDES, e faço também junto hoje uma pós-graduação em psicologia analítica, né? Que é psicologia junguiana. Já faço atendimentos, então meu TCC deve ser nessa área, tá, gente? Eu estou com bastante experiência, enfim. E aí, assim, é o que eu estava falando, né? Todo mundo achou que eu era louca. Sim, Como que você vai realmente, largar uma carreira pensam. sólida, uma carreira, né, de professora, de pesquisadora, vai largar tudo para ser Estudante, pensionista do INSS, estudante, né? Sem contar ainda o planejamento financeiro. Sim. Porque eu nunca tive assim uma gestão financeira legal, gente. Eu amo viajar. O dinheiro todo que eu ganhava era para viagem. Então, não tinha reserva nenhuma, não tinha nem uma reserva de emergência, se precisasse. Mas olha que interessante, porque isso aí é uma outra abordagem, tá? Porque eu também não guardo dinheiro para doença. Pois é. É muito interessante isso. Eu guardo dinheiro para viajar. Exatamente. Então, a gente vai... Mas eu mudei um pouco, porque aí quando eu comecei a ver, nossa, eu vou ter que mudar alguma coisa, né? Porque como é que eu ia largar uma carreira sólida para Sim. ser estudante de novo? Sim, você tinha uma pensionista renda, do né? INSS? Ela vinha comprometida com Mas aquilo. num curto né? período de tempo, aí de um ano, a gente conseguiu se organizar, né? E o acordo com a PUC também Funcionou. Eu já vivi né? um outro lado, Flávia. Porque assim, eu venho de uma família muito simples. Então, eu estudei a vida toda em escola pública. Eu fui fazer a faculdade, né? Com o primeiro ano da bolsa do ProUni, eu entrei para a faculdade. Então, eu já tive aquele momento ali de muita escassez mesmo, para uma realidade financeira. E aí, quando eu comecei a empreender, o dinheiro começou... O negócio começou a dar certo, o dinheiro começou a entrar. Claro que eu fui comprar meu carro, né? Eu comprei um apartamento, aquelas coisas ali básicas, né? Para poder dar segurança. Mas eu também tive uma fase, principalmente num período que eu estava num casamento falido, uma relação muito ruim, que a minha válvula de escape era o trabalho. Sim, é então, normal. era o meu momento de prazer. Era o porque trabalho, né? Sim. Era o trabalho, virou uma compulsão o trabalho. Porque eu não tinha nenhum vício, assim, Sim. de álcool, de droga, de sexo, de E jogo, aquilo te etc. dava o prazer que você não... Era onde eu me sentia realizada, onde eu via que tinha alguma coisa dando certo. E aí eu acabei focando muito a minha energia naquilo. E acabei virando acumuladora no sentido financeiro. Deixa eu guardar, com medo de faltar. E não vivia. Então, eu fui voltar a viver e usar desse valor, né, que eu consegui. A pandemia, para mim, foi boa no sentido de guardar dinheiro. Foi a época que eu mais guardei dinheiro na Pois vida. eu não tinha tempo Não tinha o como que gastar. Eu também, pandemia, Era só só uma virada iFood. de chave Sim, pra isso. mas Meu prazer era pedir a grande comida em casa. maioria. Não Porque podia ninguém- viajar, que eu amava fazer. Então foram 2 anos que eu Amava, mais não consegui ali capitalizar, guardar. E aí depois, só que eu tava muito 880, né? Então aí, Tem que ter um na hora que equilíbrio, né? passou a Como- pandemia, que eu tomei as decisões que eu precisava também, né, no âmbito pessoal,
Falei, agora eu vou viver um pouco. Então, ano passado eu viajei 2 vezes. Sim. Esse ano eu quero fazer uma cirurgia, que eu quero fazer essa cirurgia há muitos anos. E agora eu tenho condição de fazer a cirurgia esse ano. Então, de começar a viver um pouquinho também. E não só aguardar. Sim. Porque eu acho que tem tudo é equilíbrio, E né? as decisões também vêm nessas escolhas, né? Porque a gente sempre abre mão de algumas coisas, porque a gente sabe que vai valer a pena, né? Por Sim. algum motivo. É. E esse equilíbrio eu não tinha muito, não. Eu torrava o dinheiro todinho com a viagem. Mas isso também é uma escolha, né? E Era. é muito interessante. E eu não me arrependo, não, né? Porque Mas eu foram acho muitas que- experiências. Eu né? acho que a gente consegue começar a escolher consciente quando a gente se conhece verdadeiramente. E não é um caminho fácil e cada um tem a sua história, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. Olhar para dentro é difícil e a gente, para saber, olha, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que realmente é importante para mim, qual que é o meu valor. E a partir disso que a gente tem. Então, eu acho que quando a gente respeita a nossa essência, quando a gente respeita o que a gente, né, realmente quer. Eu fui uma pessoa também que eu descobri, demorei para descobrir o que eu realmente queria, né? Não era só agradar os outros. Isso sempre foi uma vocação minha. Claro. Mas antes, eu, né? Mas eu acho interessante porque ouvindo todas vocês aqui, eu fico pensando uma coisa. Todas tomaram o quê? Uma decisão. Sim. E o movimento que essa decisão trouxe para vocês? Uma vez tomada a decisão, é o que o Guedes diz aqui. Muitas coisas começam a acontecer. Pessoas aparecerão assim do nada. Que isso? Sim, De uma onde pessoa veio? para falar, faz psicologia, né? Uma coisa que eu nunca Sim. tinha pensado. Então, é muito interessante, porque tudo que ocorre com a gente vem muitas vezes através das pessoas, dos relacionamentos, de uma casualidade, entre aspas. Nada acontece por acaso, né? Nada mesmo. Cid. Nada. E eu tava, aliás, já tem um tempinho que eu tô lendo aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é muito interessante. Sim. Mas você falou isso, Jim, porque ontem eu li o capítulo que a felicidade Ela é ela- resultado. de relação pessoal. Então, assim, o que realmente, verdadeiramente... o livro é ótimo, tem muitos, né? Eu tenho, cito Mas aqui. ele falou, porque tô terminando, tô no Sim. finalzinho, e no finalzinho ele fala isso. Ele fala, gente, são as interações sociais, Sim. elas são a base de tudo. Então, quem tem uma interação social, assim, então, Bacana. são pessoas mais felizes, né? Que aí vem nesse nosso relacionar, né? Sim. Mas eu ainda, assim, fico muito... apegada, né, nessa importância da gente se conhecer, porque eu acho que são poucas as pessoas que dão valor a isso, ou que têm tempo, ou que se trabalham, ou que olham realmente para o interior, porque eu acho que quando a gente... Tudo flui mais fácil, né? Quando a gente se respeita. Esse papo de autoconhecimento, eu sempre digo isso nas palestras. Gente, aquele papo do consultor falar assim, olha, vamos fazer um curso de autoconhecimento. Você tem que se conhecer, saber das suas emoções. Você identifica isso através de sentimentos que geram emoções, e emoções elas geram uma determinada vibração. Isso é muito importante. Sim. Então, eu só identifico isso quando realmente eu conheço as minhas emoções, sei dos meus sentimentos. Isso é muito importante. Porque você entende que tudo isso é simbólico, né? Nada é à toa. Então, tudo são mensagens, né? Que até o seu inconsciente está te mandando. Sim, Olha, sim. observa isso, né? Fica atento a isso. Sim. E aí, nem os períodos de vale, né? Os nossos períodos de baixa, vamos dizer assim, são negativos, né? Porque são momentos de aprendizado se você estiver atento Aberto aos sinais. isso. Sim, Aberto disposta. às sincronicidades, Sim, né? sim. As pessoas que chegam, que vão te dar alguma dica, os seus sonhos, padrões repetitivos, Sim. né? Você sempre tá tendo raiva naquela situação. Sim. Por quê? O que isso Qual que é o tá querendo gatilho, dizer? né, que Qual desencadeia que é o isso, né? gatilho, né? O que isso está querendo me dizer? Sim. Qual o aprendizado que eu levo para a vida? E aí eu vi a partir disso tudo, então, que a minha missão não era ali ser professora de engenharia, né? Que ali eu estava desenvolvendo pessoas, mas eu acho que a minha missão é mais desenvolver pessoas para que elas estejam aptas para viver. Claro. Não é só para ser engenheiro. E a Tati falou uma questão que assim, foi muito legal.
de você fazer aquilo que você gosta. Sim, Isso, importantíssimo. eu fiz esse exercício uma vez numa mentoria de liderança, que eu fui buscar um curso de liderança para ser uma gestora melhor dentro do meu negócio. E aí é uma coisa tão simples, né? O exercício era lá, escreva o que você mais gosta de fazer dentro da sua empresa e aquilo que você não gosta de fazer, para conseguir separar aquilo que eu iria assumir dentro da minha empresa e aquilo que eu iria delegar. Importantíssimo a gente saber, não é? Muito, buscando E olha, pessoas a não gente sabem. não Não para. fazem Às isso. vezes a gente não para. Ninguém fala, você para, escreve, faz isso. Coisa simples. A gente vai indo muito no Inclusive, automático, fica né? uma dica aí, gente, né? Você que é um gestor, né? Que está empreendendo, que está fazendo tudo dentro da sua empresa e que está sobrecarregado, que a gente começa a pensar em desistir, porque você fala, cara, eu não tô dando conta mais, tá muito pesado. E na hora que você faz esse exercício simples, uma folha em branco, divide ali, ó, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Você já vai entender muito, né? Qual que é o seu perfil comportamental. O meu é totalmente I. Eu sou 99% I no DISC. Então, a melhor forma para eu ganhar dinheiro é relacionando com pessoas. Sim. É fazendo negócios, é Eu comercial, é network. E não Flavinha, necessariamente eu lembrei... que você não gosta também, você tem que evitar. Porque também é uma coisa legal de fazer. Até foi um curso que eu desenvolvi, que vou lançar agora. Ah, tá? maravilha. Que Vamos eu falar fiz sobre ele para, depois. sim, carreira, sucesso e felicidade. Mas tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com autoconhecimento. Inclusive, eu chamo de autoconsciência, né? Porque, às vezes, também você gosta muito de fazer uma coisa e você fica viciado naquele tipo de coisa E não desenvolve, não se né? desenvolve em outras coisas que são potencialidades que estão ali adormecidas. Mas é porque tem coisas que são muito difíceis, estão muito longe da minha... Sim, do tem meu- a alavanca, né? assim, daquilo que eu nasci pra fazer. E muitas vezes a gente fica perdendo tempo também fazendo aquilo que a gente não é tão bom, enquanto a gente pode ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente faz com leveza e com facilidade. Com certeza tem que olhar, mas você não pode se privar de olhar também, que às vezes uma habilidade que é fácil de desenvolver, sabe? sim. Não é um entrave, né? E que vai te dar um salto assim. Flavinha, eu lembrei aqui, você falando dessa questão desse exercício, logo depois, né, desse nosso curso, quando a gente começou, né, lá com os nossos cursos presenciais, vivenciais, teve uma dinâmica muito interessante, né, Flavinha, da plaquinha, Sim, lembra? sim, lembro demais. E, olha, foi 2016, né, e a dinâmica era uma plaquinha de madeira, em que de um lado a gente ia escrever 3 defeitos, né, 3 dificuldades, nossa, e do outro lado a gente ia escrever 3 sonhos. Desenhar. Não, desenhar um sonho. Desenhar um sonho. O sonho, na verdade. O O sonho. Mas eram 3 defeitos, né? Sim, sim. E aí, eu não esqueço que eu escrevi lá os efeitos e eu virei a plaquinha, desenhei uma perspectiva e uma cafeteria. Então, desenhei... Isso foi em 2014. 2015. 2015. 16. Que a gente fez, na verdade, foi em setembro de 2015 e esse a gente fez em maio de 2016. Foi. E aí a plaquinha tava lá, desenhei uma perspectiva, tanto que era um balcãozinho de madeira e tinha uns pendentes. E aí eu falei, olha, uma cafeteria, eu sonho, né, em ter um café e tal, que é um lugar que eu vou... Ou seja, e o café vem em 2018. Isso é cocriação, que é um outro tema para depois, mas isso é que você cocriou já. Não, o seu café. sim, tanto que assim, eu lembro que quando eu entrei no café da Primeiro aqui, ó. eu mudei o café, ele tinha até um balcão de madeira, eu olhei e falei assim, pendente, tem que ter pendente aqui em cima. Só que acontece que a plaquinha a gente destrói depois, né, Flavinha? Mas ainda bem que eu tenho testemunhas, que várias pessoas viram Ela esse tava meu lá, desenho. Não, eu tava lá. E a gente tava lá, assim, pra dificultar ela pegar o sonho dela, sabe? É uma dinâmica super legal. Ela virou uma lioa. Vocês não fazem ideia da Tati nessa hora. Olha aí. Uma lioa pra Tá agarrar o defendendo. sonho. Mas assim, dentro das mentalizações que a gente já fez, ela tem uma mente muito focada. Tem. Ela é muito... Ela sempre soube o que Sim, queria, sim. na verdade, né? Muito A interessante. Tati descobriu essa missão dela, assim... Desde de 7, 8 anos, ela já sabia que gostava muito de fazer Não, peraí, eu preciso só fechar aqui um pouquinho pelo seguinte, porque a Tati fez com 8 anos o bolo de aniversário da minha filha. Você tinha quantos anos? 8? E a Fabiana estava com quantos? Ou você Acho que foi 13. tinha 13. 13, né? 13 anos. Porque E a eu Fabiana sempre tinha passei 3. férias na casa da minha avó no interior de Minas. Nós né? somos primos, tá, Elas são gente? Eu e primas Tati. e somos E eu todas sempre de uma morei boa. fora.
Eu sempre morei fora e eu chegava 1º de dezembro e ia embora. E o lugar que eu mais ficava na casa da minha avó era a cozinha. Minha avó cozinha super bem. Sim. E aí tinha uma tia-avó, né? Uma tia do meu pai lá em Bambuí, que era boleira, daqueles bolos decorados e tal, que resolveu dar um curso e a minha mãe foi fazer. Eu falei assim, nossa, Tati. Aí eu falei, mãe, deixa eu ir com você. Eu fui no primeiro dia E com você tinha ela. 7 anos, eu acho. Eu tinha 89. Acho que era 7, não? 89, 10 anos, então. Mas era por aí. Mas antes você já fazia bolo, antes Já do fazia, curso, sim. A Loló, que trabalhava na vovó. E aí, eu fui lá, né, com a mamãe e tal, na casa da tia Terezinha. E chegando lá, a minha mãe... Ai, Tati, não gostei não. Fica lá no meu lugar. Eu falei, posso, mãe? E tal. Então, eu terminei esse curso. Eu fui fazer o glacê. Fui fazer tudo pro bolinho da Fabiana. Né? Fez o bolinho da Fabiana. Põe mais um ovo aqui. Bate mais um ovo. Ficava mole. Não, então vamos pôr... e tal... Deu certo, né? Deu certo. Ela Ficou só não lindo. sabia que ia ganhar a vida Ia sim. ganhar dinheiro. Mas que ela já amava fazer isso desde né? criança. Mas é interessante, porque ela, lá na frente, ela cocriou. Ela já tinha isso em mente e ela, quando ela faz o desenho, ela coloca, ela materializa o sonho. Porque a cocriação é exatamente isso, é materialização de sonhos. Então, tudo começa aqui. E é muito importante isso aí. O que uma pessoa que é, por exemplo, arquiteta faz? Deixa a profissão e toma a decisão de viver o sonho, fazer o que ama. Então, isso é assim... Eu sempre coloco a Tati, a logomarca dela nas minhas palestras. Foi mesmo. Ela estava lá no Benditas e falou do seu negócio. Fez o merchan. Isso é muito legal, né, Cida? Porque eu também, deu pontapé, né, Cidinha? Deu tchum, né? Quando eu passei por essa mentoria, entendi quais são os meus talentos natos, me veio... Quando eu finalizei a mentoria, me veio o desejo de ter um grupo de networking feminino também, né? A Cida palestrou pra gente lá em dezembro e hoje é uma rede já com 250 mulheres. Uau. Um projeto que vai fazer 1 ano em março, que também foi uma decisão. Eu decidi iniciar o projeto e falo que é um projeto abençoado. E quando a gente, né, começa um negócio que tem a ver com os nossos talentos, com a nossa missão, dá certo, né, gente? O negócio Sim. vai. Sim, Por mais flui. dificuldade que apareça, E por isso, as sim. coisas... E aí a né, importância de cooperam se pro bem. conhecer, Sim. né? Porque é E aí assim. você faz com facilidade, com leveza, né? É prazeroso, é muito melhor. Cida, eu queria que a gente fechasse com você contando uma história pra gente, né? A gente falou aqui bastante. Sim. Nosso tempo tá acabando. Mas que você contasse uma história pra gente poder fechar esse primeiro episódio. Eu penso que a história, ela até foge um pouco agora do Decida-se e Movimente-se. Mas é porque, na verdade, a gente vai tratar muito do nosso trabalho aqui de física quântica, lei da atração. Também vamos trabalhar aqui e vamos conversar sobre planejamento estratégico, gestão, que são as minhas... seus 2 caminhos que eu sigo. A física quântica eu chamo de cereja do bolo. É aquilo que eu levo para dentro da empresa, dentro da questão da gestão, a questão da espiritualidade. Mas, assim, eu gostaria de dizer que quando a gente tem foco, a gente atrai tudo. Por isso é muito importante ter foco, assim, em coisas boas, ter visualizações maravilhosas. E eu queria mostrar que isso é possível. Vocês viram aqui nessas histórias maravilhosas que foi uma decisão que veio na vida dessas pessoas e é um sucesso. Eu também atraí muita coisa bacana e uma vez eu vivi algo assim maravilhoso. Eu peguei um voo numa sexta-feira, 5 horas da tarde, em Ribeirão Preto. Era Passaredo na época, 2012, por aí. E essa Passaredo, esse avião aí, ele é um que tem hélice. Bimotorzinho, Bimotor, né? e ele voa mais baixo e no meio das nuvens. E resulta que havia uma tempestade no Brasil todo. E eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu vou subir nesse avião para ir para Belo Horizonte? Mas vamos, né? 5 horas da tarde, subi e viemos para Belo Horizonte. Só que esse voo foi uma coisa assim para mim, sabe aquele filme de terror? Eu vivi o filme de terror, porque o avião cai no vácuo, o vento joga ele para cima de novo, e ele cai, e ele vai, e eu fiquei passando mal. Eu passei muito mal. E a viagem é longa, né? Porque a velocidade dele é baixa. E a menina, que é a aeromoça, disse assim, que ia demorar mais porque o avião estava buscando uma rota com menos turbulência. Eu falei, Jesus...
Só que eu, nesse momento de pânico, eu tive tanto pânico, mas tanto pânico, que eu falei, bom, eu vou chamar a minha mãe. Minha mãe. Então, eu fechei os olhos e comecei. Mamãe, vem me ajudar. Mamãe, reza comigo. Mamãe, vem aqui, me protege. Esse avião tem que chegar em Belo Horizonte. E eu comecei a me chamar, assim, eu chamei muito a minha mãe. Só que quando a minha mãe veio, ela me disse, a nossa mãe é Nossa Senhora. Você precisa chamar Nossa Senhora. Então, nos meus olhos, eu fechei os olhos e eu estou viajando aqui agora. Eu coloquei Nossa Senhora na frente do avião, ela ia abrindo o manto azul dela e o avião ia deslizando nas nuvens. E eu falava, Nossa Senhora vem, a senhora leva o avião. E vem Nossa Senhora, aquela coisa, mas eu chamei demais Nossa Senhora. Foi uma coisa assim que eu vivi a Nossa Senhora, a ponto de que, quando nós chegamos em Belo Horizonte, que eu abri os olhos, eu vi as luzes, eu falei, nossa, gente, eu não vi a viagem, eu não vi mais turbulência, porque eu tinha chamado Nossa Senhora e ela veio, colocou o manto e o avião só deslizou naquilo. E você estava no colo dela? Eu estava com ela, com a minha mãe, com Nossa Senhora, com as duas mães, né? Bom, isso foi sexta-feira. Nós chegamos em Belo Horizonte por volta de umas 20 horas. Sábado de manhã. Sábado de manhã, tô sentada lá em casa, tomando café com a família. Toca o interfone. Gente, atendo o interfone. Alô? Bom dia, senhora. Eu falei, bom dia. E o cara que estava lá embaixo, um senhor, falou assim para mim, olha, eu vim trazer a Nossa Senhora para você. E eu falei assim, como assim vai trazer a Nossa Senhora para mim? E aí ele falou, sim, eu vim trazer Nossa Senhora para você. Eu falei, moço, deve ter alguma coisa errada, porque eu nunca recebi Nossa Senhora. Como você veio trazer Nossa Senhora para mim? Você faz um favor para mim? Você toca todos os interfones, todos os apartamentos, são 12 apartamentos. Se ninguém for receber Nossa Senhora, você me diz aqui e eu recebo. Eu vou descer e recebo. Ok. Aos 5 minutos ele liga lá em casa de novo. Ô, dona, ele não sabia meu nome. A Nossa Senhora é pro 302, é pro seu apartamento. Eu falei, então aguarde que eu vou descer. Fui lá embaixo, peguei a Nossa Senhora, era a mãe peregrina. E aí, o que eu faço? Eu olho atrás, onde tem normalmente uma lista de nomes, porque essa Nossa Senhora, ela visita as casas. Uhum. Mas, gente, não tinha nenhum nome, não tinha lista. Olha isso. Gente. Olha isso, eu chamei tanto que ela ficou comigo 30 dias. No 30º dia, toca o moço lá em casa de novo. Ela foi comigo em Bambuí, ela viajou, emprestei para os vizinhos, levei para passear. Onde eu fui, eu levei Nossa Senhora. Eu colocava ela no cinto de segurança no meu carro e ela ficava sentadinha ali. E aí, 30 dias depois, toca o interfone lá em casa. Ô, dona, vim buscar Nossa Senhora. E quem é essa pessoa? Não sei. Não me pergunte, não sei o nome de quem é o senhor, não sei nada. É o mesmo que levou, foi buscar? É o mesmo que levou, foi buscar. Eu não sei o nome dele. Então, eu devolvi para ele a Nossa Senhora. Um anjo, né? Deve ser um anjo. Deve ser um anjo. E por que eu estou contando isso? Porque quando a gente tem foco e a gente chama, vem. Então, é preciso acreditar. Fé. Fé. E mais, a lei... Você sabe uma... O tema, depois eu quero falar da lei da atração. Como você manda isso para o universo. Cidinha, eu não esqueço de um dizer do professor, aquela velha história, você lembra? Imagina a prancha? Sim. Uhum. Sim. Né? Que todo mundo fala, põe o pé antes de saber que tem o chão, né? Sim. Então, vai lá com o pé. Exatamente. Aí, Deus coloca... O quê? O chão, né? Pra gente pisar. Exatamente. Mas então, isso assim, é a fé. Eu acho que Vamos interessante. Aqui com chave de ouro, né? Esse primeiro episódio. Que linda essa história. Maravilhosa, né? Gente, eu chamei Nossa Senhora e queria dizer para vocês que ela foi lá em casa e ficou comigo 30 dias. A força, olha. Olha a força do meu pensamento. Eu não sabia que eu era tão poderosa. Olha isso.
Então, a partir daí, dessa data, eu entendi como a gente consegue atrair, qual o nível de solicitação e de força você manda para o universo. E assim a gente vai conversar mais vezes, teremos novas convidadas, teremos as mesmas convidadas com essas histórias maravilhosas. A Tati com as histórias lindas dela, a Flavinha com a decisão dela, e vai acompanhar a gente a Débora também. Então, assim, eu só gratidão. E eu queria dizer para você o seguinte, que é necessário decidir-se. O movimento, ele é oriundo dessa decisão. E talvez em um movimento que você nem imagine que vá acontecer, né? Nessa decisão tomada. Isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada Quero a vocês, agradecer obrigada Nós que pelo agradecemos. convite. Ficamos Prazer muito de felizes de vir Prazer te aqui. conhecer, viu, Prazer Débora? foi Adorei, meu, Débora. vindo e aprendendo mais com vocês. Esse é o fim do nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Então, comentem, compartilhem, né? Encaminhem aí para pessoas que estão nesse momento aí, precisam tomar uma decisão. Quem sabe alguma história dessa pode inspirar e ajudar. Obrigada, meninas. E a gente se encontra no próximo, né, Cida? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigada, hein? Beijo. Até mais. Beijo, tchau. Tchau, tchau.